Bom dia! Como vocês estão? Eu estou bem e sei que vocês também estão tão bem quanto eu. Acho que estão até melhores, porque passaram o domingo cheirando, abraçando, beijando e dizendo I love you, GTM, eu te amo pra mamãe, não foi? Então a semana está explodindo de alegria, meus amores. E eu vou pegar toda essa energia, todo esse gás, toda essa força de vontade e vou pegar toda ela para mim, para nós podermos estudar o nosso conteúdo de empreendedorismo. Olha só, pega o livro de empreendedorismo, abre na página 16, tem o seguinte conteúdo. Quais são os seus valores? Nossa, a professora vai ensinar a gente como ganhar dinheiro, como ficar rico, cheio da grana, com um monte de dinheiro no bolso. Não, 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 meus amores. Esse não são valores financeiros os que nós iremos trabalhar no nosso conteúdo hoje. Nós iremos trabalhar, iremos conhecer, descobrir o que são os nossos valores humanos. Olha as 3 perguntinhas que tem aqui em cima. O que são valores? Quais são os seus valores? Você orienta suas atitudes por esses valores? Vem comigo, vamos descobrir que valores são esses? Bem, no início do nosso conteúdo diz o seguinte: os valores nos influenciam na hora de tomar decisões, nos guiam a fazer algumas coisas e não outras, nos impede de fazer algo que achamos que é errado. Vou trazer para a nossa realidade. Na sala de aula, a professora de empreendedorismo entrou para dar aula, mas a próxima aula vai ser de matemática e eu não fiz a minha atividade e o professor não vai me deixar ir para o intervalo. Mas quando a professora chegar, eu vou botar o livro de matemática dentro do livro de empreendedorismo. E enquanto ela estiver dando aula, eu faço a atividade. Isso é certo ou é errado? Tua consciência vai dizer. Como a mamãe ensinou para você o que é certo a fazer, na hora que você pensar em fazer isso, você vai dizer. Não tem aqueles desenhos animados que fica aquele desenhozinho feio, tem um anjinho e tem um diabinho aqui. Aí o anjinho fica dizendo, olha, isso tá errado, isso tá errado. E o diabinho fica dizendo, não, isso é certo, isso é certo. Não tem aqueles filmes de desenho animado? Ali é a nossa consciência. Aí quando você vai fazer isso, botar o livro de matemática dentro do empreendedorismo, stop! Você para, pensa e diz, nossa, isso eu não posso fazer, isso está errado. Minha mãe não ensinou assim. Aí você está usando o valor chamado honestidade. Porque você está sendo honesto. Você sabe que se você fizer isso, você está sendo desonesto. E você sabe que uma pessoa desonesta, ela não costuma respeitar os outros, nem respeita a si mesmo. E quando a pessoa é desonesta, ela está fazendo algo que é errado. Então, a honestidade, ser honesto, não é não passar a perna nas pessoas, não enganar as pessoas, não mentir para as pessoas, é um valor muito bom quando você é honesto. Aí, como você sabia que o que você ia fazer não era a coisa certa, aí você não faz. Então, você já consegue entender o que é um valor humano. A honestidade é um desses valores. Vamos continuar a nossa aula? Os valores humanos são os princípios que fazem parte da nossa consciência. Lembra que eu falei no desenho animado? Fica aquele anjinho aqui dizendo, olha, faz isso, ajuda, ajuda. Aí fica lá o diabinho lá, não, não faça isso, deixe de ser tolo. Os valores humanos são os princípios que fazem parte da nossa consciência e, por isso, determinam nossas atitudes e escolhas e, consequentemente, o nosso caráter. Ter atitudes corretas e saudáveis é importante porque nossos atos influenciam não só a nossa vida, mas também o ambiente em que vivemos e a vida de outras pessoas. Muito bem, meus amigos, vamos continuar com aquele mesmo exemplo. Vamos lá, você não fez a atividade. E aí você decidiu, porque você parou, pensou, lembra que eu falei na hora, stop? Você parou, pensou e disse, não, isso que eu vou fazer não é correto. Minha mãe não me ensinou assim. E se a professora me pegar e falar para minha mãe e assinar minha ficha de ocorrência? Já imaginou minha mãe chegar aqui morrendo de nervosa, pensando que aconteceu alguma coisa comigo?
E a professora dizer para ela que me pegou fazendo atividade de matemática na hora da aula de empreendedorismo? Não, eu não vou fazer isso. Mas aí já o seu amiguinho, vamos dar um nome para o nosso amigo imaginário, o Pablo. O Pablo pegou nosso amigo imaginário, porque eu estou inventando aqui, só estou dando um exemplo. Ah, não, pois eu vou pegar e vou fazer. Ah, cara, tá muito bobo. Tu não vai fazer, pois eu vou fazer. O que ele vai fazer é algo errado. E ele vai complicar a vida dele, ainda vai complicar a vida da mãe dele. Por quê? Porque a professora vai perceber, vai colocar, lembra do que você mesmo falou? Das coisas que você descreveu que iriam acontecer se você fizesse a atitude que o Pablo decidiu fazer. Então, a mãe dele vem, aí a mãe dele pode estar no trabalho, então o pai dele pode estar no trabalho, vai ter que deixar o trabalho, vai na escola, tá vendo? Um comportamento dele, uma atitude dele, que ele não precisava ter feito e que ele decidiu fazer, acabou complicando a vida do pai dele, que teve que deixar o emprego e ir lá na escola. Você tá vendo como a atitude dele interferiu na vida do pai dele e vai interferir em casa, porque quando o papai chegar, ele já vai chegar aborrecido e irritado e vai discutir com a mamãe, vai dizer, olha, você não está educando ele direito. Veja o que foi que aconteceu. Ele foi pego tentando enganar a professora, fazendo atividade de matemática na aula de empreendedorismo. Isso está errado. Aí eles começam a discutir, gera um conflito dentro de casa, tá vendo? Um comportamento seu, o estrago que não fez na tua vida, na vida da tua família, atrapalhou a aula da professora, fez teu pai sair do trabalho para poder resolver e quando chegou em casa ainda discutiu com a mamãe. Tá vendo como as nossas ações são prejudiciais para nós e para os outros e para o ambiente onde vivemos? Ter atitudes corretas e saudáveis é importante, porque nossos atos influenciam não só a nossa vida, mas também o ambiente em que vivemos e a vida de outras pessoas. Foi o que eu expliquei, não foi? Aquilo que acreditamos determina quem somos e como agimos no mundo. Por exemplo, se você acredita em justiça, costuma não ficar indiferente ao ver um ato de injustiça. Se dá valor à solidariedade, provavelmente não vai deixar de ajudar quem precisa. Se crer na honestidade, tenderá a não pegar no que não é seu. Se defende a paz, não vai incentivar nem praticar atos de violência e assim por diante. Bem, meus amores, voltando para a nossa mesma situação lá do início. O Pablo pegou o livro, mas a Miriam, outra amiguinha imaginária que eu vou colocar aqui dentro da nossa situaçãozinha que eu criei, não é? Ela vai ver, e como ela é uma menina que ela acredita muito nos valores dela e ela sabe o que precisa fazer, ela vai ver que isso é uma injustiça o que está acontecendo na sala de aula. Lembra que eu falei? Aquilo em que acreditamos determina quem somos e como agimos no mundo. A Miriam viu que tudo que estava acontecendo, ela disse, não, isso é muito injusto. Como que ele pode fazer isso na aula da professora? O correto era ele ter feito a atividade em casa. Como ele traz atividade para fazer na sala de aula, na hora da aula da professora? Isso é injusto. E aí ela vai, e quando a professora percebeu, que vocês lembram que a professora percebe o que está acontecendo e vai até o Joãozinho, e aí o Joãozinho fica negando, não professora, não é assim. A Miriam levanta, porque viu tudo, e sabe que aquilo é uma injustiça, ela levanta e diz, eu vi mesmo, Pablo, e o que você estava fazendo não era correto, era errado. Isso por quê? Porque ela acredita naquilo, ela acredita na justiça, entendeu? Então, é como diz o texto, aquilo em que acreditamos determina quem somos e como agimos. Como a Miriam é uma menina que cresceu no meio do valor como a justiça, ela sabe que tem situações de injustiça. E quando ela se depara, ou seja, quando ela está na frente de uma situação que é uma situação de injustiça, ela não fica calada. Ela não fica quietinha no canto com os braços cruzados, ou então assim, não. Diante de uma situação de injustiça, na mesma hora ela vai lá e se posiciona. Ela vai e diz como ela fez. Não, Pablo, o que você fez foi errado. E eu vi, professor, ele realmente estava fazendo atividade. Porque no que você acredita,
vai determinar quem você é e como você irá agir. Muitos valores são compartilhados por povos de diferentes culturas ao redor do mundo. Amizade é um valor, compaixão, cooperação, ética, esperança, humildade, justiça, lealdade, honestidade, liberdade, paz, respeito, solidariedade, sinceridade e perdão. Todos esses são valores humanos que, se nós adotarmos, vai fazer com que a nossa vida, tanto pessoal como a vida familiar, como a vida escolar e como a nossa vida social, vai ser uma vida rodeada por tranquilidade, por harmonia. As pessoas vão querer estar próximos a nós. Todas as pessoas vão querer ser amigas da Miriam, porque sabe que a Miriam organiza a vida dela e vive a vida dela de acordo com a justiça, com a honestidade. Então as pessoas irão se aproximar da Miriam porque vão acreditar nela. E porque próximo a elas, elas sabem que elas não serão traídas, não serão enganadas, entendeu? Então é sobre isso que nós estamos falando. Podemos dizer que esses valores são importantes porque ajudam as pessoas a conviver. Olha, essa palavrinha convivência, ela é muito complicada. Por quê? Lembra da sala de aula, mais uma vez trazendo o exemplo da sala de aula do livro de matemática? Então, o que vai acontecer? Aquela convivência, assim que a professora entrou, estava tudo tranquilo, calmo. Todas as atividades e tudo que a professora pediu para que fosse feito estava sendo feito. Todos os alunos estavam calmos, tranquilos, em silêncio. A professora entrou para dar a aula dela. Mas o que acontece, não é? O Pablo fez tudo aquilo, acabou com aquele clima de harmonia, acabou com aquele clima de paz, começa uma conversa, começa as pessoas a discutirem, uns vão sorrir, outros vão dizer que o que ele fez foi errado, outros vão ficar assustados. Então, aquele ambiente ali vai ficar difícil de conviver. E o Pablo ainda vai ficar chateado com a Miriam, porque a Miriam foi lá e realmente disse, testemunhou que o que ele estava fazendo estava errado. Então, é claro que os nossos valores humanos nos ajudam, influenciam na nossa forma de conviver com as pessoas. Meus amores, conviver um com os outros é uma das coisas mais difíceis que tem. Sabe por quê? Porque todos nós somos diferentes, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de se comportar, uma maneira de viver a sua vida. Então, se nós não encontrarmos uma maneira de convivermos pacífica, harmonicamente, nós vamos viver num eterno conflito. E como nós iremos conviver uns com os outros? Nós temos que aprender a conviver uns com os outros, respeitando as diferenças dos outros, sendo honesto com os outros, sendo amigos das pessoas, tendo compaixão, sabendo cooperar uns com os outros, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. Não é o que Cristo nos ensinou? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, se nós aprendermos, se nós tivermos, não é, esses valores como valores que são parte do que nós somos, que é parte do que eu sou, do que você é, se nós temos valores como honestidade, como bondade, como respeito, como compaixão, como amizade, é óbvio que a nossa convivência, tanto dentro de casa, como na escola, como na sociedade, vai ser uma convivência pacífica, porque nós, como nosso próprio texto diz, as coisas nas quais nós acreditamos determinam quem somos e como nos comportamos. Ou seja, vou ler mais uma vez. Podemos dizer que esses valores são importantes porque ajudam as pessoas a conviver, ou seja, a viver em paz umas com as outras e a se apoiarem e serem mais felizes. Próxima página, a página 17. Observe aqui, olha só, o pai com o filho, aqui os irmãos ou os amigos brincando de forma harmoniosa e respeitosa. Observem bem direitinho. São os valores que guiam a nossa conduta. São os valores que vão dizer como eu vou me comportar.
Se eu acredito na bondade, eu serei uma pessoa bondosa. Em casa, na escola, no shopping, com os meus amigos andando na praça. Se